Eu quero agradecer o convite, né? O convite de Feira Nova, que sempre para mim é um grande prazer tá aí pessoalmente, né? Mas enquanto a gente não pode estar pessoalmente, a gente sabe que, como eu gosto dos abraços, mas é sempre bom estar na companhia de vocês, vendo vocês, compartilhando aprendizagens, né? Quero agradecer especialmente a Claudson, a Fredson, a Gerli e a Tiago, né, por estarem sempre lembrando de mim nesses momentos, tá? Eu gosto muito de participar dessas atividades porque eu aprendo muito mais do que vocês nem imaginam como é que prazeroso e importante para a gente estar nesse contato, nessa participação constante, né? Então, agradecer. Quero também parabenizar, né? Parabenizar vocês pelo trabalho que estão realizando. Nós estamos vivendo, sim, um momento muito complicado, muito difícil, né? Eu desejo que todos vocês estejam bem, com saúde, vocês, suas famílias, seus amigos. A gente sabe que existem muitas pessoas que estão vivendo situações complicadas, a gente tem muito próximo da gente, né? Amigos, irmãos, que passaram ou estão passando por essa doença terrível. Eu espero que isso passe logo, embora não sejam as previsões, né, de passar logo, mas espero que a gente tenha o mínimo possível de perdas e de tristezas, né? Já está sendo triste demais ver o mundo inteiro nessa situação. Então, eu quero me solidarizar com todo mundo que está passando ou que tem familiares e amigos nessa situação. Quero parabenizar o núcleo, né, a criação do núcleo de tecnologia e inovações educacionais. Eu fiquei muito feliz, Cláudio, Gerli, todo mundo, né, que quando eu soube que vocês iam criar esse núcleo, é um sonho para mim. Eu acho que toda a Secretaria de Educação deveria criar o seu núcleo de inovação e tecnologias e educação, porque é um espaço de aprendizagem, de construção, de estudo, de pesquisa, de análise das práticas exitosas, que vocês têm bastante, né? Então, acho que isso é importante. Lembrar também que eu acredito que, apesar de todas as dificuldades que estamos todos vivendo, eu acredito que vocês estão na frente, né? Eu acho que vocês estão com menos dificuldades, vocês nem imaginam, mas vocês estão com menos dificuldades que muitas outras redes e escolas que não tiveram, durante o tempo que vocês tiveram, a experiência de vivenciar, né, esse projeto fantástico, que é o projeto da REDEC, com o professor Marcos Fredson e toda a equipe da REDEC. Eu acredito que isso deve ter ajudado bastante vocês a estarem enfrentando esse momento, né, em que a gente precisa colocar em prática cada vez mais a nossa criatividade, as nossas pesquisas e as nossas aprendizagens sobre educação e tecnologia, educação e inovação, que foram coisas que vocês fizeram ao longo desses 3 anos mais ou menos, inclusive, né, tendo ganho o edital, né, o prêmio de município inovador. Eu acho que essa é uma conquista que vocês devem sempre, né, lembrar e sempre comemorar.
E também sempre alimentar, porque não é porque uma vez a gente é inovador que a gente vai continuar sendo, né? A gente tem que continuar alimentando essa prática inovadora na nossa, no nosso dia a dia, na nossa gestão, na nossa prática docente em sala de aula. Então, é sempre, né, muito prazeroso estar aqui nesse momento com vocês. Começando a discussão sobre atividades remotas, né, aulas remotas com criatividade em tempo de pandemia, eu queria dizer que eu queria lembrar que é sempre uma grande. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem botar no chat que eu estou acompanhando aqui, tá certo? E aí a gente pode ir conversando dessa forma. Vocês vão colocando perguntas ou dúvidas e eu vou comentando e discutindo aqui também, e posso passar a palavra para vocês caso vocês queiram, tá? Quando a gente pensa em aulas remotas, né, há uma grande discussão, e isso eu vou aproveitar para apresentar agora a minha tela, certo? Para que vocês, eita, deixa eu ver aqui, para que vocês vejam uma atividade. Eu tive que trocar o computador, porque o meu não estava. Ai, Jesus, eu não vou conseguir. Mamãe, no celular. Firefox. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Bom, eu não, vocês. Deixa eu ver o que é que vocês estão vendo. Começou a apresentar, Dora. Começou? Sim. Deixa eu ver. Vocês estão começando. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Que é uma menina? Não. Não, né? É porque eu estou no Firefox e o Firefox nem sempre permite. Mas eu vou mostrar para vocês, deixa eu colocar bem rapidinho, que eu fiz uma. Eu fiz uma. Vocês estão vendo meu WhatsApp, né? A gente tá... Estão vendo meu WhatsApp? Não, está vendo a barra de rolagem. Para a apresentação, inicia novamente, Dor. Tá. Deixa eu botar aqui. Eu não estou conseguindo apresentar a minha tela, porque eu estou no Firefox. E aí, no Chrome está dando um probleminha para mim. Deixa eu ver se eu consigo agora. Firefox. Dora, o que pode acontecer se você tiver com essa apresentação pronta, mandar por e-mail de Fredson e ele estaria apresentando, né? Não, eu não tenho uma apresentação pronta. Vamos ver se vocês conseguem ver agora. Estão vendo? Não. Coisa que antes. Mesma coisa que antes, né? Bom, eu vou mandar essa foto para Fredson e aí ele socializa com vocês, certo? Eu tinha feito uma edição nessa foto para não precisar, para a gente não ver o rosto da criança. Deixa eu ver se eu consigo agora mandar para Fredson com essa edição, certo? Bom, a questão que que eu queria discutir com vocês é que, como a gente, né? Deixa eu tirar aqui a apresentação. Como a gente está vivenciando esses momentos com as nossas crianças na sala, na escola ou em casa, né? A gente muitas vezes não
não consegue entender ou não percebe como é que está sendo o desenvolvimento dessas atividades em casa, né? Nossos alunos estão em casa com os pais, né? E essa foi uma conversa que eu tive, que eu estava tendo agora cedo com uns alunos meus, justamente sobre como é que isso está acontecendo em casa, né? Que dificuldades esses alunos estão tendo em casa. Vê aí, Fredson, mandei para tu. Né? Com suas famílias, né? Essa imagem, ela é muito triste, né? Os meninos estavam brincando com essa imagem, mas, na verdade, ela é uma imagem complicada para a gente perceber qual a dificuldade grande que a gente está vivenciando em casa com nossos filhos, com nossos netos, né? E imagine os professores que têm os seus filhos também para para acompanhar. Fredson, tu estás conseguindo? Você conseguiu colocar? Tô, deixa eu ver aqui. Ok, dá para ver? Vocês estão vendo, gente? Sim. Bom, é uma criança, né, que está em casa estudando, e eu não sei se vocês observam que na frente, em cima da mesa, tem uma sandália, né? E vocês se coloquem na posição dessa criança. Como é que a gente, né, vai aprender com uma situação dessa? Com uma sandália, né, em cima da mesa, com a nossa individualidade ou nossa aprendizagem sendo Ela caiu, acho. Enquanto ela não entra, Fredson, a gente só precisa ter, eu acho que, aproveitar os ganchos e dizer, ela está na capital, com internet 5G, de grandes empresas que dizem oferecer e tem dificuldade. Imagina os nossos alunos, né, com internet de dados móveis, como é que a gente quer esperar deles a mesma eficiência no tempo de resposta. E eu volto a dizer que onde Dora está, há uma oferta de internet de qualidade. Pressupomos que haja. E aí eu acho que essa é uma das grandes discussões que o núcleo tem tido internamente, até que Dora volte, que a gente, muitas vezes, é a única arma que nós temos no momento para a educação remota, seria o uso das plataformas utilizando a internet, quer seja Wi-Fi, quer seja dados móveis, e a gente tem, muitas vezes, o tempo de resposta. Ela voltou, esse tempo de resposta se dá justamente por causa disso, né? Eu percebi que a foto que Dora pôs aí ainda tem um notebook, um arrumadinho, internet boa. Boa parte dos nossos alunos de áreas rurais que sequer chega um sinal de celular, como é que eu posso esperar a efetividade em tempo de resposta desse aluno? Dora, eu me conversa porque você havia caído a sua conexão, viu? Me desculpe. Sim, não, meu filho, você é perfeito. Eu acho que a discussão que eu estava querendo trazer era justamente em cima disso, né? Essa criança, ela ainda tem, né, como a gente pode ver, um espaço adequado para estudar, né? Ela tem um notebook, como você colocou, internet e tudo. E como é que, e mesmo assim, né, ela não consegue se concentrar, ela não consegue né, e tem que estar sendo ameaçada pelos pais, né, para poder
fazer as suas atividades, né? Aí, uma coisa que eu estava conversando com meus alunos era justamente que o problema não é da criança e o problema não é dos pais, porque os pais não foram formados para serem professores, né? Eles não têm o cuidado, a paciência, a compreensão de como fazer, do que fazer para que seus filhos aprendam. E muitas vezes, até o pai ou a mãe é professor, mas é diferente você ministrar aulas pela internet, ou para seus próprios filhos em casa, e numa situação dessa. O que é que eu estou querendo chamar a atenção? Primeiro, que o que a gente está fazendo não é educação à distância, né? Muita gente, e aí meus alunos estavam falando hoje isso para mim, estavam dizendo, educação, eu sou totalmente contra a educação à distância para criança. Eu disse, mas minha gente, isso que a gente está fazendo não é educação à distância, né? Para você fazer um curso, um projeto, uma atividade, vamos dizer assim, um currículo de educação à distância, você tem que ter um projeto pedagógico voltado para isso, né? Você tem que ter definido quais são as plataformas, quais são os recursos, como vai ser quais as metodologias, né? Como os professores irão atuar junto com seus alunos, que tipo de atividade vai ser feita. Tudo isso tem que ser bem planejado. E a educação à distância, ela não ocorre somente através de internet, né? A gente já sabe que a educação à distância é uma modalidade de ensino há pouco tempo regulamentada, né? Ela foi regulamentada por volta na década de 1990, por aí, mas ela é uma atividade que já existe no Brasil há muito tempo, né? Na década de 1930, a gente já tinha educação à distância através de rádio, né? Quando surgiu a TV, a primeira coisa que se fez foi pensar em como usar esse recurso para a educação. Então, sempre que vão surgindo novos recursos tecnológicos, os estudiosos da educação pensam logo em como é que a gente pode usar isso para ensinar, para aprender, para mediar a aprendizagem. E não foi diferente quando a gente teve, né, a introdução da internet na sociedade, os computadores pessoais, né, porque antes a gente eram coisas raras, equipamentos muito caros e muito grandes, então só grandes instituições, universidades, o governo podiam ter computadores. Mas quando a gente passa, né, na década de 90, justamente, a ter os computadores pessoais, né, que a gente chama o PC, é justamente quando essa modalidade passa, então, a ser pensada, né, a partir desses recursos. Mas, então, o que a gente está fazendo? Né? A gente está fazendo atividade remota. E quando a gente está fazendo atividade remota, a gente não está fazendo uma coisa muito diferente do que a gente pensou em fazer em relação, ou que a gente pensa fazer em relação à educação híbrida. Eu sei que vocês estudaram, né, as metodologias ativas, a educação híbrida com o pessoal do RETEC, né? Eu mesma fiz aí umas oficinas com vocês, né? E a gente estudou algumas metodologias em que as crianças podem fazer atividades em casa e atividades, né, e na escola complementar essas atividades, tirando dúvidas, etc. Então, o que acontece? Quando a gente pensa assim, mas minha rede de ensino, né, a nossa rede de ensino, ela não tem, né, os professores, os alunos, eles não têm essa rede de tecnologia. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente tem observado, e não é só aqui no Brasil, né? No Hub Educate, que a gente trabalha lá na UFPE,
a gente desenvolveu uma série, uma temporada de lives com professores, pais de alunos, né, do mundo inteiro. Foram do mundo inteiro, foram 7, 8 lives, mas a gente teve gente de todos os continentes, né? A gente teve gente da Nova Zelândia, de Taiwan, a gente só não teve da América do Sul, minha gente, mas do resto do mundo, a gente teve de Portugal, da Alemanha. E o que a gente observou nessas lives, né, conversando com essas pessoas, é que, na verdade, a gente aqui no Brasil fica nessa agonia de usar a internet em todos os espaços, mas, por exemplo, na Alemanha, que é um dos países mais desenvolvidos da Europa e que é o que está melhor, um dos melhores que estão respondendo a essa pandemia que a gente está vivendo, né? Eles já estão voltando às atividades, eles já estão tem um número muito pequeno de mortes e de contaminados. Eles não usam a internet, né? A gente conversou com uma professora lá, que é uma professora alfabetizadora. Ela trabalha numa cidade próximo a Frankfurt, que é a capital da Alemanha, né? E ela, capital não, é uma grande cidade da Alemanha, e aí ela estava nos contando sobre como é que essas atividades estão sendo feitas. Vejam se vocês encontram aí algumas semelhanças. Ela disse que para as crianças pequenas, que no caso ela trabalha com essas crianças pequenas em fase eles estão no primeiro ano, né, na fase de alfabetização, eles enviam materiais impressos para as crianças. Eles enviam pelo correio, ou os pais vão buscar na escola, ou a própria escola se encarrega de alguma forma encaminhar, levar esses materiais para as crianças fazerem atividades em casa. Eles não podem usar o WhatsApp. Então, o que é que eles fazem? Eles ligam para os alunos, né, os professores, mas eles têm no caso dela, cerca de 25, 30 alunos. Eles ligam para os professores, para os alunos, todos os dias, ou principalmente para os alunos que estão tendo dificuldades, né? Ou os pais ligam para o professor e dizem, olha, a gente está com dificuldade nessa atividade e tal, e ele vai e faz, né? Na escola, eles estão recebendo ainda poucos alunos, porque são alunos que os pais exercem atividades especiais, né, como filhos de médicos, filhos de bombeiros, filhos de enfermeiros, né, filhos de motoristas de ônibus, que exercem atividades essenciais e não podem deixar seu trabalho e as crianças não podem ficar em casa, né? Então, o que é que eles fazem? Essas crianças, eles disseram que tem 500, ela me disse que tem 500 crianças na escola e estavam recebendo cerca de 10, 15 crianças, que eram justamente os filhos dessas pessoas que exerciam atividades essenciais. E aí, essas 10, 15 crianças eram divididas entre todos os professores da escola e eles ficavam em espaços abertos, né? Com distância entre um e outro. Ela disse que em cada sala tinha 2 alunos, 3 alunos, né, bem distantes uns dos outros, e, consequentemente, com atividades diferentes, porque eram de turmas diferentes também, né? Outra coisa que eles estão fazendo, além das atividades, né, impressas, são alguns materiais que os professores elaboram, tipo vídeos, né? E eles colocam na página da escola para os alunos assistirem. Eles não podem mandar por WhatsApp, eles têm que colocar na página da escola e os alunos assistem, os alunos que têm internet, porque nem todos também têm, né? Então, vejam,
Aqui em Pernambuco, estava conversando com uma professora de uma secretaria de educação do interior de Pernambuco, e ela estava me dizendo que na secretaria dela eles estão trabalhando com 3 tipos de materiais para uma mesma turma. Tem os alunos que têm internet e podem acessar a plataforma, tem os alunos que não têm internet, mas têm WhatsApp, né? Porque, assim, tem internet só para WhatsApp, Facebook, né? Então, podem acessar o WhatsApp, então mandam atividades por WhatsApp. Tem alunos que têm atividades pela televisão, então acessam a televisão local, né? E aí os professores fazem algumas atividades, e também tem as atividades impressas, certo? Uma outra rede me falou que eles estão usando muito bem o rádio, a rádio local. Então, o que é que eles fazem? Os professores realizam as atividades através do rádio, explicam a atividade através do rádio, e em casa o aluno, com a mãe, com o pai, com algum, né, algum responsável, realiza a atividade. Bom, a essa altura do campeonato, a gente está todo mundo aí, eu não sei como o Claudson ainda tem cabelo, né? Como o Gerli ainda está assim, com os cabelinhos pretinhos, porque eu já estaria desesperada. Como é que a gente vai gerir, né, toda essa dificuldade, todas essas diferenças numa única rede, certo? Eu andei conversando com o Fredson, ele andou me explicando também que vocês vêm fazendo mais ou menos essas atividades. Tem atividade impressa, que é enviada para os alunos, tem atividade via WhatsApp, tem professor que consegue fazer, como é que se diz? Atividade no Google Classroom, né? E aí, o que a gente percebe é que, gente, a gente tem que ter clareza que estamos vivendo um grande momento, né? A gente está vivendo um momento de emergência, é uma crise que existe, que está no mundo inteiro. O que foi que a Angela Merkel disse lá na Alemanha para a rede de ensino da Alemanha? Ela disse, gente, isso, Claudio. O que é que ela disse? A gente está vivendo num momento de pandemia. A gente não pode chegar ao final desse ano e achar que todo o conteúdo que a gente iria trabalhar durante o ano, numa situação normal, a gente vai trabalhar agora. Lá eles preenchem sobre cada aluno todo o conteúdo que o aluno desenvolve, aprende durante a semana. Ela diz que faz relatórios semanais de cada aluno, né, explicando o que os alunos aprendem e tal. E a própria Angela Merkel, veja, é a primeira-ministra da Alemanha, ela disse, coloque lá, pandemia. Porque todo mundo vai saber que a gente não teve condições de trabalhar os conteúdos daquele ano. As crianças, elas ficam do 1º ao 5º ano com o mesmo professor, com a mesma professora, ela vai seguindo todo esse período. E a orientação que eles tiveram foi que os conteúdos que não forem possíveis de serem aprendidos no 1º ano serão aprendidos no 2º, no 3º, no 4º, no 5º ano. Certo? Vai ser necessária uma reformulação curricular muito grande nas nossas escolas. A gente não vai passar imune dessa, a gente não vai achar que quando tudo isso passar, nós vamos voltar para o mesmo modelo educacional, para o mesmo ritmo educacional que nós vivíamos antes. Nós não teremos o mesmo currículo que nós tínhamos antes. O nosso currículo está pautado em conteúdos disciplinares.
E o que a gente precisa trabalhar agora na nossa escola são conteúdos emocionais, conteúdos, habilidades afetivas, relacionais. Veja, como é que a gente vai, então, desenvolver a criatividade? Aí, a criatividade aí foi uma provocação que eu coloquei nesse título, né, junto com o Fredson, porque a gente disse aulas remotas em tempos de pandemia, mas vamos botar a criatividade, porque já é difícil a gente ser criativo em sala de aula. Imagine em tempos de pandemia, não é? Mas a gente precisa pensar que as crianças estão em casa com pais que estão em casa sem saber se vão ter o emprego de volta, que podem estar tendo redução salarial, que podem ter pessoas doentes em casa ou próximos, né, da família, que estão vivendo situações que nós não imaginamos, né? Ou até imaginamos e até sabemos, mas como é que a gente está lidando com essas situações? Ao invés de eu trabalhar com a criança o conteúdo de história, que é a guerra da... deixa eu ver aí, dei um exemplo aí, que é a Primeira Guerra Mundial, sei lá o que danado é que a gente está... Na educação fundamental, a gente estuda história do Brasil, né? Mas o que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças é como eles estão se relacionando em casa, que dificuldades eles estão tendo. Né? Por exemplo, você ajuda, vamos começar a trabalhar, a gente pode sim trabalhar conteúdos, mas a gente vai trabalhar conteúdos a partir de outras realidades. A gente não vai chegar, hoje é aula de português e a gente vai estudar adjetivo. Né? Não, a gente vai começar conversando com os nossos alunos. Como é que está em casa? O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão ajudando os pais de vocês ou o avô de vocês? Estão cuidando dos avós? Estão cuidando dos irmãos mais velhos? Então, vamos escrever um diário sobre esse momento que a gente está vivendo. Todos os dias vocês têm que escrever pelo menos um parágrafo, uma frase, uma página, né, dependendo do desenvolvimento da criança. E a partir disso, você aí você vai trabalhar os adjetivos, os substantivos, né, as coisas todas que aconteceram. Né? Eu estava dando um exemplo a semana passada sobre brigadeiro. Toda criança gosta de brigadeiro, né? Quase toda. Eu não sou chegada de brigadeiro, não, mas quase todas as crianças gostam de brigadeiro. Ou outro tipo de alimento. E aí uma professora disse assim, comida junina. Então, o que é que a gente pode sugerir? Pergunta à tua mãe como é que se você pode ajudar ela a fazer um brigadeiro, ou se ela pode ajudar você a fazer um brigadeiro, né? Escreve a receita, conversa com ela sobre a questão, e aí, a partir disso, você pede para ele anotar, para a criança anotar as quantidades, o valor das coisas, né, de que ele usou. Então, se ele usou... você precisa de 3 colheres de sopa de chocolate para botar no brigadeiro, e a lata tem 500 gramas, quantas gramas você usou? Então, você vai trabalhando com a criança a partir da realidade que elas estão vivendo em casa. Você tem um avô, uma avó, e você está cuidando desse avô e desse avó, o que é que ela conversa com você? Conversa com ela, pede para ela contar histórias, anota as histórias, conversa com ele sobre os momentos históricos que ele conseguiu, que ele vivenciou na vida dele. Né? Eu acho que a gente não pode se prender, sabe? E especialmente estou falando isso para Claudson e Gerli, em relação aos conteúdos específicos, conteúdos programáticos, né? Da escola hoje, do currículo que a gente está desenvolvendo.
ou pelo menos a gente tentar trabalhar esses conteúdos a partir da realidade que os nossos alunos estão vivenciando. Então, agora, diretamente aos professores, né, e professoras, todo o planejamento que você for fazer, e aí é onde, onde a gente vai precisar muito de criatividade. Procura pensar em como essa criança está vivenciando as coisas em casa, né? Se ela tem irmãos, como é que está sendo dividir, porque, vejam, muitas vezes a gente tem em casa, né, uma casa de um cômodo só, com 10 pessoas, mas que às vezes você nem percebe porque você não está em casa, passa o dia fora, e aí, mas nesse momento de pandemia, estamos todos juntos, estão todos dentro de casa, né? E agora que estão começando a abrir o comércio, e as escolas não, com quem que essas crianças vão ficar? Né? O comércio vai abrir, mas as crianças estão em casa. Como é que você vai fazer isso? Então, acho que a escola tem que começar a pensar mais, né, na situação das crianças e a repensar esse currículo, tentando, né, planejar daqui para frente, sabe? Uma outra estratégia de aproximação desses conteúdos, partindo dessas relações, dessa afetividade, desses momentos difíceis que a gente está vivendo, essas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Ninguém colocou nenhuma pergunta, ninguém colocou nenhum comentário. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer algum comentário, gente? Uma coisa que eu gostaria de sugerir, eu queria ter feito aqui, mas eu não consegui compartilhar minha tela, era que os professores, que eu acho que o REDEC deve estar fazendo isso, ou vai fazer isso, fazer uma socialização, sabe? É como se fosse uma catalogação das experiências criativas que estão tendo nesse momento com os alunos, né, através das atividades remotas, sabe? Vocês podem dividir essas estratégias, essa catalogação em tipos de formas de acesso que essa criança tem, ou que esse professor está tendo a essa criança. Eu vou dar uma dica que eu gostaria de ter dado aqui agora, mas que eu vou deixar para Tiago ensinar a vocês, porque ele que me ensinou, que é usar uma extensão do Chrome para gravar pequenos vídeos, para enviar para o WhatsApp para as crianças, para os pais das crianças, para as crianças assistirem pequenos videozinhos, tipo umas pílulas. E pensa no aluno boa, viu? Aprendeu ligeiro demais. Pois é, né? O professor bom, a gente aprende. Né? E aí, fazer esses pequenos vídeos, né? Para mandar para os seus alunos, ou áudios, né? Pequenos áudios, não somente de conteúdo, e nem aquele conteúdo bruto, mas começar perguntando como ele está, começar dando uma mensagem de apoio, dando fazendo um acolhimento com esses alunos, e depois, né, tenta dar significado, né, dar sentido a algum conteúdo. Gabriel quer falar. Fala, Gabriel. Não é Gabriel. Boa tarde, é Sueli. É porque meu menino mexe no e-mail, aí sai colocando as coisas de jogo. Aí apareceu aí Gabriel, mas é Sueli Alves. Fala, Sueli. É da Escola Margarida Ramalho, né?
Eu venho acompanhando há um tempo o trabalho realizado com meus professores, né, com os colegas professores, né, eu passei um tempo afastado pela perca do esposo, né, gostaria de aproveitar o momento e agradecer também a paciência que Cláudio Gerli, a minha gestora, teve, né, por esse tempo que eu passei afastado, para mim poder recomeçar novamente, né. E aí a gente sabe que não é fácil recomeçar onde a turma já está iniciada com outro professor, né? Tem aquela resistência também, mas aí, assim, foi válido quando você vem falar para a gente na questão das atividades impressas, né? Eu tenho um grupo do WhatsApp, que é uma turma de quarto ano, e eu tinha a preocupação de uma mãe, que ela trabalha, né, o dia todo no supermercado, e ela não tinha tempo para dar atenção ao filho, mas se preocupava, né? E muitas vezes ela não interagia. Antes de voltar, ela não interagia, porque justamente, às vezes, o tempo que ela tinha era à noite. E as atividades tinham que ser impressas, né? Assim era que ela falava antes, né? E aí ela entrou em contato comigo e perguntou se a minha metodologia iria continuar da mesma forma. Aí eu falei para ela que não precisava ela pagar uma impressão, até porque a gente está em tempo de pandemia e nem todos têm condições de pagar uma impressão, né? Agora, se quem tiver impressora ou tiver condições de imprimir, fica à vontade, né? Até porque eu procuro enviar atividades que eles mesmos possam ler e responder num caderno. Aí ela falou para mim: professora, muito obrigada, a senhora não sabe, como se fosse uma forma que a senhora está me dando de poder acompanhar a aprendizagem do meu filho, porque ela dizia que saía do trabalho de meu dia e não dava tempo de tirar a cópia, porque a copiadora já estava fechada. Então, chegava em casa, o filho ficava aperreado, porque não estava fazendo a atividade, os coleguinhas estavam. E nessa forma, fica melhor, porque quando ela sai, ele fica com o celular, já fica fazendo a atividade, olhando pelo celular, e quando ela volta de meio-dia, ela só faz dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa errada. Se tiver, ela faz a correção com ele, volta para o trabalho e ele fica fazendo, né, a correção. E à noite ela só faz dar o visto. Então, assim, eu resolvi compartilhar com os colegas, né? Porque, às vezes, a criança quer participar, o pai tem, por algum motivo, né, impede. Então, que a gente tem esse olhar também, né, de buscar, porque a gente não atende a todos, infelizmente, né? Mas, assim, a gente tem essa preocupação de estar entrando em contato com os pais, de procurar saber o que é que está causando a ausência do filho no grupo, né? Muitas vezes a gente vê realmente, são realidades diferentes. A gente procura o máximo para atingir, a gente sabe que não vai atingir 100% da aprendizagem, nem 100% dos alunos, mas pelo menos a gente está procurando dar o melhor. Eu creio que não só eu, mas todos os meus colegas também. Então, essa foi que eu gostaria de partilhar com meus colegas. Muito obrigada e boa tarde, auxiliadora. Boa tarde, parabéns, Sueli. Sueli, qual a idade, qual é o ano da sua estudante? Quarto ano. É quarto ano. Vejam. O legado que a gente vai ter da Covid. Alunos mais autônomos. Veja, ele está em casa sozinho, sem a mãe, sem o professor. Mas ele está com... A mãe facilitou, deu vídeo, né? Ele sabe da importância que deu o celular, deixou o celular com ele, né? Ele sabe da importância que é e ele faz a atividade dele em casa. Ele não pode imprimir, mas ele pode copiar aquela atividade no caderno e pode fazer a atividade no caderno. Vejam que interessante, né, minha gente? Uma coisa que a gente sempre pediu que nossos alunos tivessem, que a gente sempre desejou que nossos alunos tivessem, autonomia, né? E eles vão precisar ter. Eu vejo os meus... Hoje, meu neto, ele tem 6 anos de idade. Ele também está na fase da alfabetização. E eu sempre digo para o meu filho, né? Se ele não aprender a ler agora, não tem problema. Ele vai ter que fazer isso no tempo dele. A gente não pode, mas ele tem que participar das atividades.
ele tem que estar em socialização com os colegas. A gente tem que promover algum tipo de brincadeira, de forma de juntar esses meninos, não de juntar eles presencialmente, mas, por exemplo, se tem condições de ter eles num grupo de WhatsApp, fazer brincadeiras, tipo gamificação, fazer umas atividades que, tipo uma gincana virtual, que eles possam brincar, realizar. Se a gente não tem condições de fazer isso no WhatsApp, fazer tipo uma atividade, algo que eles possam fazer em casa com os filhos deles, ou com os irmãos deles, ou com a família deles. Mas a gente tem que mostrar para eles que a magia da escola, né, a magia da aprendizagem vai permanecer, né? É uma coisa que a gente vem trabalhando, que é a aprendizagem através do encantamento, e a gente precisa encantar esses alunos, né? O aluno Sueli está encantado, né? Ele ele quis fazer a atividade, ele poderia simplesmente dizer assim, eu não quero fazer, eu não tenho condições de fazer, então deixa para lá, e vai, né, ficar assistindo televisão, mas não, ele se esforçou, conversou com a mãe, né, também está interessada, também está percebendo que a professora também está procurando soluções. Então, é importante que a gente se mostre, né, junto a esses pais e a essas crianças, né? Valdenice está dizendo aqui que os professores usam muito trabalho com vídeo com seus alunos, até porque ele precisa de uma explicação, mesmo que breve. Sim, Sueli. Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não repetir no ambiente, no vídeo, a mesma coisa que a gente faz assim, de forma tradicional. Mas é importante, sim, a gente mandar um vídeo, mas nesse vídeo, quando você mandar explicando alguma coisa, faz uma conversa com ele, dialogada, né? Faz dá um carinho para essa criança, né? Para eles sentirem que não é aquela coisa seca do conteúdo e só, né? Felipe está perguntando qual é a diferença entre aula remota e educação à distância, né? É justamente, Felipe, o que a gente estava dizendo, a educação à distância tem que ter um currículo preparado especialmente para isso, ou seja, a proposta pedagógica da escola, por exemplo, digamos que a escola fosse à distância, que não segundo a legislação brasileira, a educação à distância não é permitida para a educação fundamental, né? Por isso que foi preciso ter as portarias, as regulamentações todinhas das atividades remotas, porque essas atividades remotas são atividades emergenciais por conta do período que a gente está vivendo. E isso é previsto também na legislação, né, de educação à distância. Na legislação da educação diz que as aulas de educação à distância são proibidas para atividades de educação de ensino fundamental, exceto em situações emergenciais, tá? Mas mesmo assim a gente não está. Para você ter educação à distância, você tem que ter o projeto pedagógico da escola prevendo todas essas atividades, com todas as condições necessárias para professores e alunos, tá? Como é que a gente vai avaliar o aluno nessa proposta do ponto de vista da educação remota? Pois é isso mesmo que eu estou dizendo. A gente não pode querer avaliar o nosso aluno hoje a partir de conteúdos de conteúdos do currículo tradicional. A gente vai ter que avaliar ele pelo que ele conseguiu fazer e pelo que a gente conseguiu fazer com ele, né? Eu acho que a gente vai precisar fazer um estudo muito grande de tudo isso que está sendo feito, né? Eu acho que a minha sugestão é que cada professor faça um relatório das atividades que desenvolveu, das condições que seus alunos tiveram, de como seus alunos puderam responder a essas atividades,
de como esses alunos tiveram acesso ou não a essas atividades, né? Para que no final você possa fazer uma avaliação desses estudantes. Eu acredito que, por conta do período de emergência, viver num período de emergência, gente, nós estamos vivendo um período de emergência que a gente pode considerar um período de guerra. É um período de guerra, né? Então, na minha perspectiva, nenhuma criança deve ser reprovada. Nenhuma criança vai precisar... e quando a gente diz assim, repetir de ano na verdade, continuar as aprendizagens que são necessárias, né? As aprendizagens que o currículo da escola permite, né? Ou que o currículo da escola propõe, mas eu acho que cada rede, cada escola vai ter que ter esse estudo muito detalhado de tudo o que foi feito e de tudo o que pode avaliar, né? Eu acho que vai ser preciso um estudo muito grande em relação a isso. Micaías, é Micaías ou Micaias? Micaías, né? Micaías diz que acredita que as atividades para alunos menores precisam ser mais lúdicas. Sim, Micaías, e não somente para alunos menores, viu? Para os alunos maiores também. O momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que todos os momentos de aprendizagem precisam ser encantadores, precisam ser animadores, precisam ser momentos deliciosos, né? Sedutores, mas especialmente agora. Precisam ser menos complexas em função da dependência e reatividade dos pequenos, uma característica da educação infantil, sim, né? Então, na escola ou em casa, os pequenos ficam à espera do que lhe é proporcionado de forma passiva. Nem sempre, a gente está vendo aí o aluno de Sueli, né? Ele não foi muito passivo, não. Ele foi lá e disse, eu quero fazer, e ele está sendo muito autônomo e muito... Mas é como você diz, a verdade é o que pode ser feito. Se a mãe dele não quisesse dar o celular, ele não teria, né, essa condição de fazer isso aí. Realmente você está certo, sim, né? A família precisa assumir, mas nem sempre a família pode, né? A gente tem que compreender isso, e por isso é importantíssimo que os professores tenham muita clareza das condições de seus alunos, né? Dos seus alunos e dos pais dos seus alunos. A gente reclamava muito que os pais não participavam, não iam para a escola, agora a escola está na casa deles, né? Mas nem sempre. A gente precisa abrir o leque de visão, né, Dora? Justamente. De observação. Isso. Observar o aluno com um ambiente familiar que ele possui, as estruturas que está sobre ele em relação à sociedade, a gente tem um olhar diferenciado. Isso. E muitas vezes os pais não participam, não é porque não querem, é porque não podem, né? Olha, Lúcia está dizendo que na escola Padre Nicolau ela tem 25 grupos pelo WhatsApp. Que legal, olha, pelo WhatsApp dá para você fazer um monte de coisa. Tiago vai ensinar a fazer os videozinhos. Isso aí ele vai fazer por mim, viu, Tiago? Eu não pude fazer hoje, você vai fazer. Tem muita coisa para ensinar. Tem. E o núcleo de tecnologia vai ensinar muita coisa, né? O núcleo de tecnologia... Não seremos mais os mesmos, não seremos, Sueli, de forma alguma, né? E eu espero que sejamos melhores, né? Eu espero que a gente tenha, né, depois que passar tudo isso, que a gente se torne, né, que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas mais empáticas, né? Mais que tenhamos essa visão, como o Tiago falou aí, dos nossos alunos, das condições deles, né? Não só das condições econômicas, não, mas das condições afetivas, das condições, né, culturais, e que a gente precisa ampliar esse leque aí, né? Gente, como
Fredson falou no início, eu tenho uma outra atividade daqui a pouco, né? Eu queria ir chegando nos finalmente. Alguém quer falar alguma coisa, quer colocar alguma pergunta? Né? Então, eu quero agradecer a vocês. Me desculpem por eu não ter tido condições de compartilhar a tela e fazer outras atividades que eu gostaria de ter feito aqui, mas isso não é problema. Nós teremos, né, se assim vocês quiserem, eu estou sempre à disposição de vocês, viu, claro, viu, Gerli, Fredson, Tiago. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Dora. Obrigado em nome do Hub, né? Acho que o Hub também tem contribuído muito com a gente, comigo, com o Tiago e com o Lailson. Né? A gente se inspirou muito em algumas coisas que o Hub faz e a partir do diagnóstico que a gente teve da rede. Então a gente agradece a você, agradece a Marcos por estar sempre auxiliando a gente aí, junto com o Claudio e o Gerli, para a gente poder desenvolver coisas que realmente possam impactar o ensino, possam impactar a cidade. Né? Eu agradeço pela sua participação. E passo para Cláudio agora. Bom, a gente realmente já está caminhando para a nossa... A intenção não é fazer uma formação iniciais, o próprio tempo não permite e as condições também não, e a gente vai estar partindo já para as nossas finalizações. Mas Dora pôs alguma... Dora, a priori não, agora a posteriori, né, que você já falou, talvez lhe agradecer pela disponibilidade. A gente sabe, a gente começou, inclusive, uma onda muito legal, que foi o Hub, que aconteceu em março, ainda antes desse lockdown, dessa parada, e eu acho que o Hub veio numa hora muito certa, veio a calhar, está trazendo muitos instrumentos para a gente começar a pensar. Acho que ficarão algumas considerações nossas enquanto gestão, dizer que a gente está sim se preocupando, mas não está se angustiando. Existem duas coisas que a início foi isso. A início foi uma preocupação seguida de uma angústia. Você falou, você pôs na sua fala que teve contato, algumas delas eu acompanhei, com pessoas, aquelas agora que me foge, Dubai. Eu vi uma conferência do Hub com pessoas de Dubai. Quando a gente ouve a palavra Dubai, dá a impressão de que Dubai está degraus acima da nossa capacidade. Mas eu vi também com Taiwan, eu vi com Nova Zelândia. Você disse que não tinha ninguém na América do Sul. Tinha, sim, muita gente, a gente da América do Sul. Né? A gente, né? Também vi essa parte de Frankfurt. Há 15 dias tivemos uma conversa com o secretário de Educação Básica do Ministério de Portugal. Então, a gente tem ouvido algumas coisas, e o que é que, por isso que eu disse, nós estamos preocupados, os cabelos têm ficado grisalhos, mas a gente não está angustiado, porque essa pandemia, ela veio mostrar, e aí fica a sugestão, eu não sei se alguns... É muito recente o livro, faz 20 dias que lançaram, 30 dias, A Cruel Pedagogia do Vírus, de Boaventura de Souza Santos. Acabou de sair um livro muito bom, sugiro pela Amazon, compra aí R$5 e dá para ler e ver como esse vírus veio mostrar que nós somos iguais e que, diante de um contexto desse, não existem países desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, e países não desenvolvidos, como é o caso da gente, quando fomos pegos na questão da educação. Já vinha sendo discutido há muito tempo a saúde 4.0, a indústria 4.0, não sei o que lá 4.0, e a educação mostrou-se agora, nesse momento, que a gente precisa sair da educação 1.0. Mas sair da educação 1.0, mostrando que eu, enquanto professor, preciso me equipar desse conhecimento, estar me apropriando, mas é fundamental que eu, enquanto ser humano, esteja para mediar, até porque mídia vem de mediar, de fazer conexões. Então, a tecnologia está aí, você tem trazer muitas coisas, sim, vai trazer. Então, fica algumas falas para a nossa equipe. Fala, ninguém se angustie. Basta, como diz a Bíblia, o mal do seu dia. A angústia que está acontecendo aqui é angústia inerente ao momento pandêmico. Mas como é que nós vamos acontecer pós-volta? É preciso que todo mundo tenha consciência do seu papel enquanto educador, da sua necessidade e da sua importância. Você pôs uma outra situação, tipo, e aqueles que voltar, com quem vai ficar seu filho, nós temos que pensar nisso, sim,
porque nesse processo nós somos tão importante quanto a área da saúde e quanto as áreas estão fazendo frente. Agora, não há necessidade de angústias, ninguém precisa estar angustiado. Uhum. A gestão ela é sensível a esses olhares. Você tem ideia, eu sabia desse encontro hoje. Ontem tivemos uma reunião com o prefeito. Uma das coisas daquilo que nós estamos pensando para a volta, uma das coisas é, nós vamos testar 100% dos nossos servidores, 100, professor, auxiliar, gestor. Ninguém vai entrar na sala de aula sem ser testado para saber se já teve Covid, se não teve. Vamos selecionar grupos de risco, vamos deixar esses dando suporte home office. Então, a gestão, estamos tomando atitudes dentro daquilo que as autoridades sanitárias determinam para que ninguém volte, porque é fato, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que houve um aumento de 36% no caso de violência doméstica. E nós sabemos que isso é uma realidade. Se não houve violência doméstica, mas houve danos emocionais, porque eu perdi um pai, perdi uma mãe, perdi um irmão, perdi um amigo, perdi o emprego, perdi a renda. Então, a gente sabe que o momento é esse. Você colocou precisamos olhar, por exemplo, o currículo. Recebemos um documento, os nossos gestores já estão cientes, de 600 páginas, que vai dizer agora que currículo é esse para pós-pandemia. Então, aquela questão de horário, agora é aula disso, daqui a pouco daquilo, eu preciso ver se a Terra gira, se ela é plana ou não. Há quem diga que não, né? Mas ela é plana. Então, a gente vai ver que o momento agora é um momento de outros olhares, de outra sensibilidade. Aquilo que ele pôs de voltaremos diferente, não temos dúvida, não podemos voltar. E se é que há, eu penso que não haja nada de bom no momento desse, mas o que houver de bom nesse momento, nós iremos filtrar para poder voltarmos seres humanos melhores, mais sensíveis e mais empáticos. Como eu disse, há uma sensibilidade da educação, da gestão em relação a tudo isso. Não colocaremos nenhum aluno em sala de aula e nenhum servidor enquanto não tivermos consciência de que eles estarão seguros, de que não ofertará risco a nenhum deles, porque alguém disse aí que a economia se sobrepunha sobre a vida. Errado. A vida se sobrepõe sobre a economia, sobre a educação, sobre a aprendizagem. Prioritariamente a vida e depois as outras demandas. Então, a gente tem plena consciência disso. Eu sei que tem muita gente, eu recebo mensagem no privado, dizendo assim, Cláudio, eu já não aguento mais estar em casa, nós precisamos voltar. É verdade, mas a hora adequada que vai voltar. E como eu disse, com cuidado, acima de tudo, das pessoas. Nós vamos cuidar primeiro das pessoas, cuidar Você disse assim, eu sei, estamos dizendo que muitos alunos voltarão emocionalmente abalados, mas eu sei que muitos professores voltarão, que muitos gestores, que muitos auxiliares, que o diretor de ensino, ninguém vai sair dessa pandemia como entrou nela. Todo mundo vai sair, perdemos alguém que amamos, enfim. Então, a gente vai ter que olhar e ver que esse momento, ele mesmo em meio a uma tempestade, não há nada, sempre há algo que nós possamos aproveitar e trazer de novo e fazer disso, né, pegar desse limão e fazer uma limonada, como diz aí um ditado popular. Agora, fica aqui o nosso recado, os esforços que nós fizemos enquanto educação, enquanto gestão, eu vou me dirigir a boa parte dos nossos colaboradores contratados que estão aqui. Houve um decreto no início de março, recomendado pelo próprio Tribunal de Contas, mandando suspender. A gente tem informações no grupo da Undime que mais de 80 municípios do estado suspenderam, cancelaram e não exoneraram, mas suspenderam e não pagaram um centavo aos contratos. São exemplos de cidades vizinhas que não cabem aqui dizermos. A gente fez uma briga até o último dia. A gente teve alguns no sentido mesmo financeiro, de dizer como se sustentar, a inflação caindo consideravelmente. Nós perdemos em 3 meses de pandemia, só o Fundeb, R$ 756 mil. Para um município do tamanho de Feira Nova, é um aporte absurdamente grave. O que eu estou falando todo mundo pode buscar essas fontes no Tesouro Nacional, no Banco do Brasil, onde quer que seja. Tivemos uma briga, a boa briga de sensibilizar o nosso prefeito e dizer, olha, já estão passando por dificuldades e aí a gente precisa, ainda o ideal não, mas a garantia de pelo menos um percentual, houve redução de carga horária, é fato. A gente lamenta muito, mas é um momento que a gente está passando